Bom dia, estamos com mais uma videoaula da disciplina de Odontologia Legal, Deontologia e Ética. Encerramos então a parte de Código de Ética. Vocês tivemos uma aula aí com os assuntos principais, os tópicos principais, né? Vocês fizeram a atividade, tem as respostas da atividade, vocês devem conferir, verificar o que foi acerto, o que foi erro, que lá também foram colocados alguns tópicos que são de dúvidas frequentes, né, dos alunos. Eu posso fazer propaganda, eu posso prescrever, né, se eu for funcionário da prefeitura, se estiver concursado, né, fiz um concurso público, estou trabalhando numa unidade básica de saúde, mas lá na unidade básica de saúde eu não posso fazer determinado procedimento. Como que eu devo proceder? Eu devo encaminhar, chamar o paciente para ir no meu consultório particular? Né? Então, não. Quais são as atitudes que devem ser tomadas? O que está previsto de acordo com o Código de Ética Odontológica. Tá? Hoje, nós entramos na parte de odonto legal mesmo. Né? Saímos um pouco dessa parte da ética, né? E entramos na disciplina, na especialidade de odontologia legal. Odontologia legal para conhecer, assim, como que surgiu essa especialidade na odontologia, né? Quando que começou a ser estudado esses aspectos legais, essa questão de justiça, a odontologia ajudar a justiça, pegar, né, alguns princípios da justiça para respaldar as suas ações no atendimento aos pacientes, né? Como que isso se sucedeu? E o que que se pode fazer dentro da especialidade de odontologia legal, né? Alguns de vocês devem estar questionando, pensando, né? Qual a especialidade que eu vou seguir? O que que eu vou estudar? Eu gosto da parte da ortodontia, eu gosto da parte da dentística. Outros vão falar que não, que gostam mais de cirurgia. Outros gostam de DTM. E, dentre várias, né, essas especialidades da odonto, tem a especialidade de odontologia legal. Pois bem, né, vamos pensar odontologia. Odonto, né, odonto vai lembrar aí dentes. Logia, estudo, estudo dos dentes. Né? Então, quando a gente pensa em fazer esse estudo, fazer um estudo da parte de boca, né, dos dentes. Temos aqui o termo, né, dentologia, estudo dos dentes de uma maneira legal, a serviço da justiça, né, de leis, apoiado, respaldado na justiça e no direito. Só que quando a gente vai estudar boca, os dentes em si, né, os dentes fazem parte da boca. Só que a boca faz parte de um corpo. E o corpo é de um indivíduo. Né? Que indivíduo é esse? A quem aquele dente faz parte? Então, principalmente na odontologia legal, nós temos que ter isso em mente, né? Que embora os dentes tenham generalidades, vocês estudaram anatomia dental, se for um incisivo central, todos os incisivos centrais vão ter aquelas características gerais, mas todo incisivo central vai ser igual de uma pessoa para outra? Não, tem variações anatômicas individuais de cada pessoa, que ficam ali a marca, herança genética, altura, largura, se tem mais convexidade, mais concavidade, né? Qual o direcionamento ali, comprimento de raiz, mais ou menos. Então, vai ter pequenas diferenças que vão ser características individuais de cada pessoa. E cada dente ele pode passar por procedimentos, né, por processos, por ações terapêuticas, onde ele pode ser restaurado, um dente pode ser substituído, um dente passou por um tratamento de canal, ou está com uma prótese, né? Então, tem vários procedimentos que podem ser realizados. E nós vimos que é dever do cirurgião dentista anotar todos esses procedimentos que ele faz,
aí no dente do paciente. Então, temos aqui como se fosse até um poema de um pensador, né, que é o Gregório de Matos, que ele coloca, né, para a gente pensar, refletir um pouco aí sobre a questão de boca também. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Então, o que isso quer dizer para nós? O que isso significa? A gente está pensando em dente, em boca. Se nós tivermos todos os dentes, é o indivíduo inteiro? Eu posso reconhecer o indivíduo inteiro tendo todos os dentes, né? O todo sem a parte não é todo? Se eu tenho o indivíduo inteiro, né? Encontrei lá um indivíduo morto, mas o indivíduo não tem os dentes. Ele é todo? Não, não é o todo, porque não tem a parte. Agora, se eu tenho só os dentes do paciente, eu tenho a parte, mas sem o corpo, né? O corpo sumiu, o corpo foi carbonizado, o corpo entrou em putrefação no rio aí, o corpo ficou no rio, nadando, né? Começou a apodrecer, foi comido por piranhas, por exemplo, né? Ficou a parte de ossos, de dentes só o crânio. A parte sem o todo não é parte. Porque se para pertencer a uma parte tem que ter um todo, tem que ter um corpo a que se faça parte. Né? Mas se a parte o faz todo, se for tudo que eu tenho, só a parte sendo parte, não se diga que é a parte sendo todo. Se eu tenho só uma parte que é tudo, representa tudo para mim, então vai ser tudo, né? Não pode ser só a parte. Fica muito complicado, né? Quando a gente começa a pensar assim, então, refletindo, como que eu posso, então, trazendo o pensamento para a parte odontológica e da odontologia legal. Como que nós podemos pegar os dentes, sendo só a parte, para a gente reconhecer, chegar até o todo? E se nós temos um todo, né? Nós queremos saber qual a identidade desse indivíduo. Quando envolve a odontologia legal, ela surgiu aí justamente para ajudar no reconhecimento da justiça, na identificação das pessoas. Sabendo que se eu tiver só uma parte, se eu tiver só os dentes, eu posso ter o reconhecimento do todo, de todo o indivíduo. Então, nós não podemos, né, estudar uma parte dissociando de um todo. Se nós estudamos os dentes, se nós estamos estudando aí a boca, nós temos que lembrar que essa parte faz parte de um todo. E o cirurgião dentista, ele trabalha com as estruturas e com as doenças, todas as doenças dessa região de boca. Então, o cirurgião dentista não seria chamado um estomatólogo? O cirurgião dentista não é um médico da boca, já que ele faz tratamentos para as doenças da boca, as patologias da boca? Nós sabemos, né, que em outros países, sim, em outros países, quem trata da boca, né, essa parte de dentística, de doenças bucais, quem faz é um ramo da medicina, a parte da medicina oral, né? Ou como tem lá em Portugal, né? E outros países lá na Europa, a pessoa precisa primeiramente estudar, fazer parte básica do curso de medicina e depois ele escolhe se ele quer ou uma área da medicina mesmo, né? Dentre as várias que tem, ou se ele vai para a parte bucal. Então, a parte básica é da medicina, porque tem que saber todo o processo de saúde de doença. O cirurgião dentista, ele é um médico da boca, né? Porque ele é capaz até de fazer cirurgia,
faz cirurgia dentro da boca, o médico também tem a capacidade de fazer cirurgias, né? Então fica igualado. Só que aqui no Brasil foi separado. Então, aqui no Brasil, nós temos a profissão de cirurgião dentista desvinculado da profissão de médico, né? Onde poderia estar incluso junto, né? Classe dos médicos e dos médicos bucais, médicos orais, medicina oral, né? Que até tem um movimento aqui no Brasil que quer isso, que o cirurgião dentista seja chamado de médico, médico da boca, a partir de medicina oral, né? Então, traz várias questões, assim, e nós temos que pensar, quando a gente vê estudos que são feitos em outros países, então, quem trata dos dentes lá em outros países, na Europa, né, é uma especialidade médica. Então, aí também tem a questão da medicina legal. Quem que faz? Quem que trabalha para a justiça? Para ajudar no reconhecimento de corpos, né? Quando são encontrados corpos abandonados, quando um corpo, uma pessoa é encontrada morta numa casa, na rua, teve um acidente de carro, a pessoa morreu, faleceu. O que que acontece com esse corpo? Esse corpo ele é resgatado pela polícia, né? A polícia chama o IML, que é o Instituto Médico Legal. Vai o grupo de peritos para o local, faz toda coleta, né? Tiram fotos, filmagens, fazem coletas de resíduos, de pistas, né? E guardam, levam essas informações, os materiais que foram encontrados, e o corpo é destinado ao Instituto Médico Legal. No Instituto Médico Legal, o médico que vai fazer o reconhecimento daquele corpo, ver qual foi a causa da morte, né? Ah, porque teve um traumatismo craniano, teve uma parada cardíaca, teve uma hemorragia interna. O que que aconteceu para que aquela pessoa viesse a óbito? E aqui no Brasil, né, nós temos então separado a profissão da parte de medicina legal, só que vendo que os médicos faziam isso, esse reconhecimento das pessoas, né, qual é a causa da morte, algumas vezes alguns fatores auxiliaram para que o médico impossibilitado de reconhecer aquele corpo, aquele cadáver, saber, né, qual que era a identidade daquele corpo, a odontologia pôde estar presente. Por quê? O que restou, o que resta algumas vezes são os dentes. Qual o tecido mais duro do corpo humano? Parte mais duro até mesmo que os ossos, são os dentes. Então, quando a pessoa morre carbonizada, queima a pele, como que vai coletar a impressão digital? Tem cabelo para fazer exame de DNA, né? Agora, exames mais sofisticados? Não, não tem cabelo, queimou tudo, não tem impressão digital, não tem cabelo, queima até o osso, né? Dependendo da temperatura que se atinge, queima o osso. O que que sobra ali de resíduo? Os dentes, né? Os bandidos estão aprimorando as suas técnicas, fazendo até técnicas de micro-ondas, que eles chamam, para tentar destruir completamente o corpo humano, para não sobrar nem os dentes, e assim aquela pessoa, aquele indivíduo não poder ser reconhecido pela polícia, né? Muitas vezes são acertos de contas e eles querem manter a identidade preservada. Então, a odontologia legal começou a, com base na medicina legal, qual era o serviço, né, que os médicos faziam para reconhecimento, começou a ajudar, questionar, né, e verificar que quando os médicos não têm esse conhecimento de boca, né, eles não são formados para isso, para fazer tratamentos na cavidade bucal, a odontologia entra prestando auxílio. E aí começou a se desenvolver, então, um ramo da odontologia, que é a odontologia legal. Então, como que foi denominado, né? Como que surgiu esse campo odontologia legal? Como que foi denominado? Então, nós temos aqui o Luiz Lustosa Silva, que foi o primeiro, né,
Ele foi o criador da denominação odontologia legal, porque ele foi o autor da primeira obra, a obra intitulada Odontologia Legal, que surgiu em 1924. Então, o primeiro livro escrito lá, Odontologia Legal, sobre estudos sobre isso, foi de Luiz Lustosa Silva. E colocava, né, a atuação da odontologia como? A atuação está em exames, né, exame de diagnóstico e terapêutico, bem como a avaliação dos danos, né, quais são os danos, quais são os efeitos que aconteciam na maxila, na mandíbula, nos dentes e tecidos moles da boca. A identificação dos indivíduos que são achados em investigações criminais ou em desastres em massa. Aconteceu um crime, precisa identificar aquele indivíduo em cenas do crime, ou em desastres em massa. Nós temos aqui no Brasil, né, nós vamos ver aí alguns fatores históricos, mas só para citar, por exemplo, para vocês, um fato recente que talvez vocês lembrem, o incêndio na Boate Kiss, lá em Porto Alegre, né? Não foi em Porto Alegre, foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quem lembra aí de vocês? Vocês acham que eram mais jovens, né? Mas se vocês colocarem na internet, incêndio da Boate Kiss, Santa Maria, né, Rio Grande do Sul, vai aparecer lá. Então, boate pegou fogo, né, tinha todo um revestimento de espuma para isolar o som, a espuma soltou uma substância tóxica, as pessoas não conseguiam respirar, né, ficaram trancadas, fechadas, não conseguiam sair do lugar e morreram muitos, né, devido à toxicidade da fumaça e outras queimadas, carbonizadas, né, partes do corpo queimaram. Então, como fazer a identificação desses corpos daí depois, né? Sendo que o primeiro item para a identificação do corpo é pela digital dos dedos, né? Então, então, a odontologia passa a atuar também, né? Nesses desastres em massa, tem muitos corpos para serem identificados. A odontologia começou a ajudar a medicina. Como que nós podemos ajudar a auxiliar nisso? Então, a identificação, o exame, a avaliação de mordeduras, que também aparecem com frequência, seja as mordeduras em agressões sexuais, teve um atentado, um homem tentou, um maníaco, né? Começou a, a atacar aí várias mulheres, né? Então, deixava mordidas no seu corpo. Então, pelo exame da mordida deixada no corpo das mulheres, depois conseguiu se chegar até o maníaco do parque, por exemplo, né? Também outra história que vocês podem colocar na internet aí e descobrir, né? Então, um indivíduo atacava mulheres e deixava uma mordida como marca, né? E depois foi achado o indivíduo e feito estudo dos dentes dele, da posicionamento, da anatomia, e visto que aquelas mordidas de todas aquelas mulheres eram do mesmo homem, e era daquele homem, né? Então, que foi julgado. Em caso de maus tratos infantis também, né? Quando se mordem crianças, em situações de defesa pessoal. Então, a pessoa, quando está sendo atacada, é bom que morda também quem é o agressor, porque se ela desconfiar de quem seja a pessoa e acionar a polícia vai atrás da pessoa e tá lá, ó, registrado. Não, eu mordi a pessoa que ele tentou me atacar, eu dei uma mordida e tal, e a polícia vai lá, verifica o agressor e constata que a mordida está lá mesmo, né? Então, é como se fosse uma prova também do crime, né? Então, ajuda na defesa pessoal. A odontologia, né, ela legal, ela é considerada, então, uma disciplina que vai oferecer a justiça e os conhecimentos da odontologia e de suas diversas especialidades. A odontologia legal vai prestar serviço para a justiça, disponibilizando todo o conhecimento de todas as especialidades a serviço, né, de quem esteja representando essa justiça.
Por exemplo, se o juiz precisa fazer um julgamento, analisar um caso, né, um processo que está em tramitação, ele não tem esse conhecimento, é o profissional da odontologia legal que vai oferecer essas várias possibilidades de conhecimentos dentro da área da odontologia. Dentro dos IMLs, né, dos Institutos Médicos Legais, a atuação vai estar restrita à regionalização da cabeça e pescoço. Então, embora a boca e os dentes façam parte de um todo, a atuação está restrita à cabeça e pescoço, abrangendo perícias, tanto em indivíduos vivos quanto em indivíduos mortos, nos esqueletos, né, ossadas, em fragmentos, em trabalhos encontrados, em peças dentárias isoladas e ou vestígios lesionais, lesões que envolvam aí boca, dentes, tecidos bucais. O que rege, né, a especialidade de odontologia legal? Então, nós precisamos voltar lá naquela consolidação das normas para procedimentos nos conselhos de odontologia. O que se tem, o que se sabe de lei, né, do do Conselho Federal de Odontologia para atuação em odontologia legal? O que pode ser feito? Quem escolher essa especialidade, como que ele pode atuar, o que ele pode fazer? Então, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Odontologia, né, a resolução lá 63/2005, que já é uma versão atualizada, que foi atualizada aqui em julho de 2019, o que se fala lá da especialidade de odontologia legal? Primeiro, lá no artigo 63, vai falar que a odontologia legal é a especialidade que tem como objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos e biológicos que podem atingir ou ter atingido o homem. Então, o que pode vir, como também já atingiu o homem, estando o homem vivo, o homem morto ou ossada dele, ou até mesmo os fragmentos, né? Um pedaço de um crânio, pedaço de uma mandíbula, de uma maxila, dentes isolados, né? Resultando lesões parciais ou então lesões totais, que sejam reversíveis ou irreversíveis. No parágrafo único, a atuação da odontologia legal. Então, primeiro nós tivemos a definição, o que é a odontologia legal. Agora nós temos sobre a atuação dela. Qual que é a atuação da odontologia legal? Restringe-se à análise. Então, vai fazer análise. Se o juiz manda um prontuário de um paciente, de um caso que está sendo analisado, manda lá todas as informações do prontuário, você pode analisar e dar um parecer sobre aquele prontuário, né? O juiz fala que você pode solicitar o indivíduo para você fazer uma avaliação, verificar na pessoa, né? Então, você pode fazer uma perícia aí, em vivo, né? Ou lá no morto, no cadáver, né? Dar um laudo, dar um parecer, né? Fazer a avaliação dos eventos relacionados com a área de competência do cirurgião dentista, podendo, se as circunstâncias o exigirem, estender-se a outras áreas. Se disso depender a busca da verdade no estrito interesse da justiça e da administração. Então, às vezes, a odontologia precisa se estender para conhecimento da área de química, de fatores biológicos, né? Para o quê? Para conseguir buscar a verdade sobre aquele caso, né? Fatores aí biológicos de osso, osteointegração de implantes, sobre movimentação de aparelhos ortodônticos, né, sobre tipos de resinas, então a parte química, né, de que material é feito aquele tipo de resina que está naquele dente, é uma resina de que qualidade?
E as áreas de competência para atuação do especialista em odontologia legal inclui: quais são as áreas que podem ser atuadas? O profissional pode atuar. Pode contribuir para a identificação humana, então saber de quem é aquele resto, aquela parte do corpo, né? Aquele dente, aquela alçada, aquele corpo, fazer a identificação, fazer a perícia. Então, tanto em fórum civil, tanto na justiça e na parte criminal, em crimes, né? Ou na justiça do trabalho, justiça trabalhista. A perícia pode ser realizada em área administrativa também. Então, na função de administrador, na esfera de prefeituras, né? Então, se tem cirurgiões dentistas que precisam de uma coordenação local para um setor, para atuação em determinadas áreas, ver como que está a organização desse trabalho, né? Como que se organizam esses atendimentos em unidades básicas de saúde ou na administração de procedimentos odontológicos em uma clínica. Perícia, avaliação e planejamento em infortunística, em tanatologia forense, né? Então, fazer aí o estudo de cadáveres também, elaboração de autos, laudos e pareceres, relatórios e atestados, na área de traumatologia odontolegal, balística forense, né? Então, uma área que tem crescido bastante aqui no Brasil. Tem até o pessoal lá da Unicamp que está fazendo estudos. A parte de balística, então, envolve a parte de projéteis, né? De tiros. Ah, se um projétil vem, atinge a maxila, né? A que distância que estava aquele projétil, a arma? O criminoso deu um tiro da onde? Estava de perto, a arma estava aqui do lado da maxila, o projétil bateu na maxila, fraturou, né? O projétil passou pela maxila. Qual o tipo de dano que provoca na maxila, na mandíbula? Ah, se o indivíduo estava lá a 3 metros de distância para disparar o projétil, qual foi o tipo de dano que resultou na maxila e na mandíbula? Então, ajuda a ver, né, se chegou o cadáver lá no IML, com projéteis na face. E a polícia vai tentar saber aonde que estava o criminoso, né? Tem câmeras de segurança ali mostrando na região, o cara estava lá do lado dele? Tem alguma testemunha ocular que possa dizer quem que estava junto da pessoa? Ou não, o disparo do projétil veio de longe, a pessoa estava longe, estava escondida, né? Vai buscar câmeras de segurança da rua lá, para ver aonde que poderia estar escondido o criminoso, né? De acordo com o tipo de lesão que causa no osso, né? O projétil chegou a entrar, atravessar de um lado para o outro? Não, chegou, explodiu, né? Qual tipo de resultado de dano que causa na face? Então, está sendo muito estudado isso para ajudar nas perícias, nas reconstituições dos crimes, para a polícia tentar identificar, né, qual a posição do criminoso, onde ele estava localizado, né, qual o ângulo que entrou, qual o ângulo que a pessoa estava, né, para ver aonde que poderia estar localizado, à frente ou atrás do criminoso, né? Então, muita coisa para ser estudada ainda. Perícia logística, então, tanto no vivo, no morto, no íntegro, em suas partes e em fragmentos. Perícia em vestígios correlatos, inclusive de manchas ou líquidos oriundos da cavidade bucal ou nela presentes. A saliva tem contribuído muito, né, em questões de crimes, aí, se a pessoa babou, liberou saliva, mordeu, deixou a saliva, na saliva também dá para fazer coleta de DNA, dá para fazer identificação também de indivíduos, né? Contribuir, então, com esses vestígios. Exames por imagens para fins periciais, precisar fazer aí o raio-x, por exemplo, né? A parte de deontologia odontológica, de orientação odontolegal,
para o exercício profissional, as questões de direito, né, que envolvem as leis, e exames por imagens para fins odontolegais. Como que se deve ser guardado, armazenado, o que pode ser pegado até como prova, né, depois para ser guardado, né, para utilizar perante a justiça. Então, vocês viram aí que dá para fazer bastante coisa, né? Dá para trabalhar bem nessa parte de odonto legal e sempre relacionado com a justiça, né? Então, vai estar relacionado com ML, com polícia civil, com a parte criminal, aí trabalhando com promotor de justiça, com juiz, em sessões, né? Para audiências, né? Pode ser chamado para audiências, para falar, ler também, dar o seu depoimento ao vivo sobre o seu laudo, tirar dúvidas do juiz sobre o caso, pode ser acionado por outras pessoas que queiram se defender, né? Para ser um perito assistente, né? Para fazer uma segunda versão, outro laudo. E entramos agora na parte dos primórdios, né? Como que surgiu isso? Quando que começou toda essa parte do odontolegal? Nós vemos que aqui no Brasil, né, um termo odontologia legal, né, teve lá o surgimento com Luiz Lustosa da Silva. Mas e aí, qual o registro mais antigo de alguma coisa falando sobre estudo de dentes para a parte de identificação de corpos humanos e tal? Então, temos aqui esse senhor, que é o Oscar Amoedo. Oscar Amoedo, ele era de Cuba e ele foi morar em Paris, né? E ele é que fez uma publicação oficial, né? Então, o primeiro impresso lá, como se fosse um livro, né? O primeiro impresso que vai estar lá com o título L'Art Dentaire, que significa lá arte dentária, né? Então, foi publicado lá em Paris, em francês, esse primeiro manual, primeiro livro. Em que ano? Lá, em 1898. Estava lá uma publicação oficial, colocava a arte dentária, que foi o título do livro, como uma ciência capaz de auxiliar a medicina legal. Quando a medicina não conseguia resolver os casos, a parte da arte dentária, os dentes poderiam contribuir. Então, em 1898, começou-se o estudo sobre a parte dos dentes, com Oscar Amoedo. Por que em Paris? Em Paris era o centro do conhecimento científico, né? Tudo que se sabia de ciência, de estudos, era em Paris que se tinha. Então, tinha escolas, tinha institutos para pesquisas, né? Várias pesquisas foram realizadas lá, e lá que tinha as publicações oficiais, onde eram publicadas as informações científicas. E cada vez que começou a ter um avanço aí no estudo e mostrando sobre a importância dos estudos dos dentes para contribuir na parte da justiça, do direito, né, foram marcados aí por fatos marcantes, principalmente quando envolvia tragédias significativas, grandes conflitos armados, né, que faziam, né, impeliam para avanços nesta área. E a ciência odontológica, então, vinha e se colocava como um auxílio do direito e da justiça, auxiliando, então, na prestação, né, da lei, para que a lei se cumprisse e que a justiça fosse feita. O primeiro relato que se tem da odontologia auxiliando a justiça, auxiliando o direito, aconteceu também lá em Paris, né? Paris, a sede do conhecimento científico da época, aconteceu um fato lá, que foi um incêndio no Bazar de la Charité, em 1897. Né? Então, nós temos lá, aqui,
1898, que foi escrito, né, pelo Oscar Amoedo, essa arte dentária. E um ano antes aqui, ó, então ele viu, verificou o que estava acontecendo lá em Paris, que foi o incêndio. E o que é esse bazar de La Charité? Bazar, quando se faz bazar é para vender alguma coisa, né? Vai fazer um bazar beneficente, vender coisas para arrecadar dinheiros, fundos para ajudar outras pessoas. Então, o que aconteceu lá em Paris? Tinha um terreno que era lá da prefeitura. Eles pegaram o terreno e construíram vários, como se fossem várias lojinhas, né? Todas de madeira, e colocaram lá no teto, ó, tecidos, vários metros de tecido no teto, as lojinhas aqui todas de madeira, para vender produtos, né, que eram doados ali e arrecadar dinheiro para ajudar os pobres. Porque naquela época tinha só as famílias tradicionais, nobres, né, tinha a nobreza e tinha os súditos lá, os pobres que não tinham grandes posses. Então, a nobreza, para se enaltecer e para aparecer, eles queriam fazer esses, ver quem ajudava mais, quem contribuía mais para os pobres, né? Fala a lenda aí, né? Os relatos históricos que eles queriam muito, né? Fazer, era um evento anual, né? Na parte de primavera, ali, quando estava a transição de primavera, era feito esse evento para arrecadar dinheiro, então, para fazer doações. Então, as pessoas entravam, compravam os produtos aí e a renda era destinada aos pobres. Pois bem, o que aconteceu em um dia de bazar da La Charité? Eu fui resgatar aqui algumas imagens para mostrar para vocês, né? Então, teve um incêndio, né? Que consumiu todo o local. Imagina, era tudo feito de madeira e com teto de tecido, pegou fogo. O fogo destruiu completamente e as pessoas ficaram aprisionadas, não conseguiam sair lá de dentro, né? Porque tinha parte de concreto, né? De pedras ao redor. Tinha grandes construções que fechavam, deixavam fechado, ó, grandes paredes de concreto nas laterais e no meio era toda aquela porção de madeira e tecido. Então, como estava cheio, né? E a alta nobreza estava lá, para comprar produtos para ajudar os pobres, grandes pessoas aí de famílias ricas morreram, acabaram morrendo carbonizadas, né? Aí imagens do incêndio, então, depois as pessoas indo lá, né, verificar os fatos, lá uma carroça lá funerária resgatando, pegando os corpos, os restos mortais carbonizados, né, e colocando lá tudo numa carroça, né? Então, o que sobrou do bazar. Como era a grande nobreza que estava lá, ficou, né? Imagina, as pessoas que eram ricas, tinham as maiores posses, eram donos dos comércios, eram que tinham terrenos, tinham lotes, tinham construções na cidade, eram donos, né, de de imóveis, pessoas que tinham grandes posses de dinheiro, de terras, e de repente elas morrem. O que acontece com a justiça? Vai precisar dos herdeiros tomarem posse disso. Como que os herdeiros vão tomar posse? Como que vai comprovar que aquela pessoa está morta? Gerou um grande transtorno na área jurídica ali do direito para saber quem que ia poder tomar posse daquelas empresas, né? Daquelas fábricas, o que estava começando ali. E então, como que aconteceu? A medicina não podia fazer a identificação. Por quê? Estavam os corpos carbonizados, queimou, não tinha nada visível. O que sobrou quando queima? Sobrou os dentes. E então foram recolhidos, né, os restos dentais, aí parte de crânios, parte de arcadas dentárias, e através dos dentes, 90% dos mortos foram identificados através dos dentes nesse evento lá em Paris. Porque a justiça precisava reconhecer, porque eram todas pessoas cheias de posses, né? E aí então os médicos aí da boca, né, fizeram o reconhecimento de 90%
desses corpos e, a partir daí, né, o restante das vítimas que não foram identificadas, foi feito lá um túmulo, uma sepultura para eles no cemitério de Paris, né, que as vítimas não reconhecidas lá do incêndio no Bazar de la Charité foram enterradas. No lugar onde tinha sido o incêndio, foi construída aqui a Basílica de Notre-Dame de Console, que se transformou aqui então em um templo sagrado, né? E também, quem tiver mais curiosidade para saber sobre essa história, né, virou uma série da Netflix. Então, temos agora, recente aí, sendo lançado uma série da Netflix, La Bazar de la Charité, que conta, sobre, tem vários episódios aí contando um pouco sobre esse fato histórico de importância para a odontologia legal, onde os dentes fazem parte da identificação humana. Outros eventos também aconteceram, que foram de importância para mostrar a importância da odontologia, que não era só os médicos que conseguiam fazer a identificação, mas a odontologia poderia contribuir. Então, teve episódios de incêndio também no consulado da legação alemã, logo na sequência, em 1909, em Santiago do Chile. Em 1912, né, o Titanic naufragou. Quem já assistiu o filme do Titanic aí, né? Todo mundo, acho que já assistiu. Aquele grande transatlântico que naufragou. Os navios que estavam próximos lá tentaram chegar para resgatar os corpos, mas aí em torno de 150, 200 corpos foram resgatados, o resto afundou junto com o navio, né? Pensa-se que em torno aí de uns 1.000, 1.500 corpos desapareceram, sumiram no mar. E esses corpos aqui, então, que foram identificados no mar, que foram resgatados aí por navios, né, que estavam ali próximos do local, precisaram ser identificados também. Imagina, o corpo ficou muito tempo na água ali e congelou, perdeu a parte de estrutura da ponta dos dedos, né? A identificação não ficou mais precisa também. E como identificar esses corpos começaram a ficar putrefeitos até sair do mar, ir à terra, né? Para recolher as informações desses corpos. E imagina, em 1912, que recursos eles tinham para fazer isso? Então, também foi através da identificação dentária que se pôde fazer reconhecimento de uma grande parte desses cadáveres. Na Segunda Guerra Mundial, né, envolvendo aqui os brasileiros, navios brasileiros foram torpedeados aqui por submarinos alemães. Então, imagina, no mar também, os navios torpedeados lá na Segunda Guerra Mundial, em torno de 1940, navio destruído, corpos ao mar, né? E daí, quando esses corpos eram resgatados, já em estado de putrefação, o que conseguia identificar através dos dentes, a arcada dentária, que estava ainda perfeita, intacta. Então, a partir daí, que começou a se ter mais dados e a odontologia atuando cada vez mais nesses desastres em massa, nesses acidentes, nessas tragédias que aconteciam. Hoje em dia, recentemente, o que nós já temos? Estudos de racemização de aminoácidos, né? Então, alta tecnologia, vendo parte microscópica, biotecnologia envolvida. Tem estudos histológicos das estrias de Retzius, das linhas de deposição de esmalte nos dentes. Cada pessoa tem as linhas diferentes, né? Assim como as linhas digitais são diferentes de uma pessoa para outra, as linhas do esmalte também são diferentes de uma pessoa para outra. Então dá para estudar essas linhas. Temos a microscopia eletrônica de varredura, temos análise comparativa das proporções de metais em ossos e dentes para ver se aqueles dentes pertencem àquele corpo mesmo, né? Estudos sorológicos para tipagem sanguínea, né, através da polpa dos dentes. Tem sangue na polpa do dente, né, o dente fica lá fechado, dá para tirar a parte de sangue da polpa e fazer exame de DNA. Proteínas séricas, polimorfismos enzimáticos, alta tecnologia, análise do perfil de DNA também.
né? Então, com resquícios de dentes que podem trazer esses fragmentos, informações genéticas. Para exercer a profissão de odontologia legal, então, o que deve fazer? Você deve estudar, terminar o curso de graduação em odontologia e depois vai procurar a especialização. Então, a área de atuação envolve também possibilidades fora dos institutos médicos legais, pode ter a função de perito, função de assistente técnico em casos judiciais, seja na área civil, na área criminal ou também na área trabalhista. Pode atuar com profissionais que cometem erros, se pode trabalhar com pacientes descontentes, e vai depender também de situações, casos que envolvem situações econômico-financeiras do entorno, né? Sobre tratamentos, né? Paguei e não recebi o tratamento, ou cirurgiões dentistas que não receberam pelo tratamento prestado. Pode trabalhar com processos nos conselhos regionais de odontologia, nos fóruns civis, criminais e trabalhistas, com profissionais com atuação adequada para os padrões exigidos pela técnica, pela ciência e pelos preceitos éticos, vai ser menos necessária essa atuação, né? Então, o profissional que tenha uma atuação adequada, né, que siga os padrões que são exigidos pela técnica, que faz o que está sendo oferecido pela ciência e segue os preceitos éticos, menos provável que vá se envolver, necessitar desses serviços de odontologia legal. E hoje em dia também, os cirurgiões dentistas podem contar com seguros de responsabilidade civil. Se eu receber um processo, né, eu tenho um seguro, o meu seguro cobre, se eu precisar ter que pagar uma indenização, alguma multa, eu tenho seguro para isso. Pode ser uma vantagem. Só que pode ser uma desvantagem também, porque se seu paciente souber que você tem um seguro de responsabilidade civil, ele vai pensar assim, não, eu vou processar aquele dentista mesmo. Ele tem seguro, o seguro vai pagar, eu ganho indenização, porque o seguro dele paga. Né? Então, pode incitar aí o paciente a querer processar mesmo você para ganhar dinheiro, né? Em cima daí do seguro. Então, chegamos aqui ao final desta videoaula aí sobre a parte de atuação na odontologia legal. Espero que eu deixei curiosidade, que vocês vão buscar aí informações sobre esses desastres em massa aí também na internet, conhecer mais, né? Ver como que a odontologia pode estar contribuindo, então, auxiliando a justiça e o direito. Bons estudos, até mais.